Olá, Itabano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e finalizaremos o livro As Cores da Escravidão, certo? Então veremos nesta aula os três últimos capítulos, 13, 14 e 15. Então vamos pegar o livro e abri-lo na página 69, certo? Capítulo 13. Bom, no capítulo 13 nós veremos teremos novas informações sobre o Tônio, certo? E também sobre onde ele mora, o que ele vai começar a fazer e que a vida dele de fato começa a mudar agora, certo? Então vamos ler o capítulo, que não é tão longo, certo? É curto e de fácil leitura, como vocês sabem, o livro é bem simples de ler, dá para assimilar de forma rápida, certo? Então vamos lá ler capítulo 13, página 69. De volta à casa, fui recebido pelo sorriso de Dona Zefinha, indagando de minha fome. Está na hora de almoçar, meu menino. Fiz uma macarronada com queijo ralado. Você gosta? Fiz que sim com a cabeça, mas não sabia direito como seria aquilo. Foi a primeira vez que sentei à mesa diante de um prato. Minha mãe, meus irmãos, minha avó Tônia, rostos distantes na névoa. Comi calado, sem jeito, mas adorando aquele gosto bom. Repeti e ainda tomei um copo de refresco de laranja. Para minha surpresa, ela ainda me deu um pedaço de pudim. Sorri agradecido. Que coisa boa ver meu menino assim, ganhando cor. Você quer começar a ir para a escola? Falei com a dona Lourdes, a diretora, e ela disse que não tem problema. As aulas já começaram, mas que dariam aula de reforço para você acompanhar a turma. Se quiser, pode começar amanhã. Você quer? Fiz que sim com a cabeça e ela me abraçou. Então fica combinado. Vou lá ver o que preciso comprar de material. Quer vir comigo? Saiu um sim em forma de um da minha garganta e ambos rimos. Lembrando que ele não. Como ele ficou traumatizado com relação à morte do amigo dele, da perseguição, certo? Da perseguição e das pauladas, como nós vimos nos capítulos anteriores, ele ainda não conseguia se comunicar, falar. Mas agora nós estamos observando que cada vez mais ele se sente à vontade e começa a soltar, certo? A se soltar de forma espontânea e à sua maneira, certo? No seu tempo. Então, quer dizer que está começando a se esvair os traumas, ele está começando a seguir adiante, certo? Que aquilo está se dissolvendo. Comecei a sentir dentro de mim alguma coisa boa que voltava quando ela me deu a mão e seguimos juntos para a escola. Observe, comecei a sentir dentro de mim alguma coisa boa que voltava, ou seja, são sensações, sentimentos que ele não sentia faz tempo e que agora ele está sentindo novamente e que talvez ele nem acreditasse mais que fosse possível, certo? Levando em conta que ele teve os sonhos dele e tudo o que ele imaginava foi tudo destruído e ele teve uma desilusão muito grande. No caminho, várias casas, muitas no tijolo sem pintura, alguns cachorros deitados na terra, alguns homens que passavam de bicicleta, um carro de boi que gemia e umas crianças correndo descalças atrás de uma bola. A todos que encontrava, Dona Zefina sorridente cumprimentava e dizia: Estou levando meu menino para conhecer a escola. Lembrando que ela chamava ele de meu menino porque não sabia o nome dele, certo? Até então ele não tinha dito como ele se chamava. Ele começa amanhã. Que bom, era sempre a resposta. O muro da escola era todo desenhado de fora. Perdão. O muro da escola era todo desenhado. De fora dava para ouvir o falatório e a risadaria, das crianças. Era a hora do recreio. Entramos, atravessamos o pátio e seguimos por um corredor cheio de quadros com desenhos coloridos que dava na sala da Dona Lourdes. Ela era uma senhora da cor do Nilandu
e de olhar igual. Gostei dela de pronto. Falou que daria tudo certo, indicou o material que eu precisava ter e depois foi até uma outra sala buscar uma roupa para mim. Então, ele vai ser matriculado na escola e ele vai lembrar também do amigo que o ajudou bastante quando ele estava no acampamento, certo? E lembrando que ele fazia algum tempo, desde quando ele fugiu, que ele não lembrava tanto assim, certo? Dos outros colegas. Então, observem como ele lembra, e ele lembra de uma forma muito boa, certo? Não de uma forma que o deixe triste ou que lhe deixe assustado novamente. Vamos para a página 72. O segundo parágrafo, certo? Os colegas da minha sala eram mais ou menos do meu tamanho, mas gostei mesmo foi de ver que a Rê era da minha turma. A Rê, ela é a garota que ele conhece, certo? Na cidade. E é a primeira pessoa com quem ele faz amizade depois de Bisteca, certo? Ela me recebeu alegre e disse que ia sentar comigo. Foi logo falando para a professora que eu era seu amigo e ela queria ficar perto de mim. Engraçado é que ela foi se mudando com os livros sem nem ouvir a resposta que viria. Parece que a professora, que se chamava Dona Sônia, já estava acostumada com o jeito dela, porque não se importou. E a Rê passou a ser minha amiga de todo dia e a primeira a me perguntar: Vem cá, menino da Dona Zefinha, você não tem nome? Baixei a cabeça, encabulado. Tudo bem, se seu nome for feio. Aqui na turma tem um menino que se chama Jago Mundo. Um dia perguntei para ele quem botou esse nome nele e ele disse que foi a mãe e que era uma mistura dos nomes dos avós Jacinto e Gurfael e do pai Raimundo. Vê se pode, o pessoal chama ele de Jagu. Meu nome é Antônio. Antônio, que nem o santo? É que nem, mas meus amigos me chamam de Tônio. Tônio, gostei, é bonitinho que nem você. Senti minha cara esquentar de repente. Nunca pensei que conseguiria falar de novo e muito menos que ouviria alguém dizer que eu e meu nome fôssemos bonitinhos, mas gostei de ouvir. Sabe, Tônio, eu tenho 10 anos e vou fazer 11 este mês. Quantos anos você tem? Pensei rápido e respondi 12. Vai ter festa lá em casa, até fogueira. Gosto deste mês de junho por causa disso. Faço aniversário dia 5. E você? Eu não sabia, mas lembrei do santo e respondi 13. É por isso que você se chama Antônio, então? Ela concluiu. Perdão, é por isso que você se chama Antônio, então? Ela concluiu. Aposto que Dona Zefínia vai fazer o maior festão. Fiquei quieto e acho que tão sério que ela mudou de assunto. Você quer levar meus cadernos para copiar a matéria? Não, não precisa. A professora já disse que eu vou ficar para reforço das aulas que perdi. Então tá, vamos prestar atenção que a aula vai começar. Então ele fez uma amizade com a Rê, certo? E nós descobrimos também que nós descobrimos quantos anos ele tem, assim, quantos anos ele vai fazer, certo? Na verdade, descobrimos que o nome dele é devido ao Santo Antônio, e por ele ter nascido no dia que é comemorado o dia de Santo Antônio, certo? Então nós vemos que há essa religiosidade também no livro, certo? Então, como vocês puderam observar ao longo do livro, há essa questão da religiosidade, de Deus, dos santos, de anjos, sempre alguém amparando, e ele se apega muito nisso também. Vejamos o capítulo 14, certo? E que nós veremos que Tônio fará novos amigos, certo? E que ele vai ficar muito próximo, muito mais próximo da Rê, e que eles vão construindo uma amizade muito forte. O tempo passou, página 77, certo? O tempo passou sem dores. Em 6 anos fiz amigos como o Heraldo, o Tião, o Careca, que me ajudaram a reacreditar, e a Rê que foi se tornando o grande amor da minha vida.
Acho que graças a isso fui perdendo aos poucos o medo de minha memória e comecei a olhar para o passado sem neblina. Aos poucos contei para Rê a minha história. Nesse percurso choramos juntos muitas vezes. Foi aí que chegou essa vontade que me move até hoje. Justiça, precisava fazer alguma coisa para impedir as desumanidades. Bom, aqui neste momento nós descobrimos o quê? Que o Tônio ele vai se desprender dos traumas que ele tinha, ele vai conseguir resolver isto dentro dele, certo? Que ele não vê mais algo como para lhe aterrorizar, mas algo para que sirva como um propósito, certo? Então nós vamos observar que ele vai buscar por justiça. E como isso ocorre? Ele vai passar a pesquisar sobre a escravidão, o trabalho escravo, e não só a escravidão no período colonial, certo? Mas até os dias, até atualmente, até os dias de hoje, e em que pessoas trabalham em condições subhumanas, certo? Então ele vai pesquisar sobre isso e ele vai coletar informações de pessoas que passaram por essa mesma situação e ele vai se revoltar bastante. Mas o que vai lhe reconfortar é o quê? Que existem leis que amparam estas pessoas, certo? Então, neste capítulo, é um capítulo breve, que nós vamos observar essa questão em que ele vai ter esse propósito, ele vai pegar esse trauma, tudo que ele viveu, e transformá-lo em um propósito para ajudar outras pessoas que passaram pela situação que ele passou. E por isso ele vai estudar e pesquisar todos os dias depois da aula sobre isso, certo? Então, vamos ler a página 80, o último parágrafo, em que ele traz uma reflexão muito interessante sobre justiça e liberdade. Eles cometeram todos os crimes contra mim. João, Nilandu, Zé Antunes e tantos outros. Punição alguma tiveram, não que eu tenha sabido. Eles quem? Os gatos, certo? Ele está falando com referente à lei e à pena, certo? Referente aos crimes. Punição alguma tiveram, não que eu tenha sabido. E eu queria saber. Falei para Rê que eu queria ajudar a achar esses gatos e os donos deles para botar na cadeia. Ela disse que ia junto, para onde a gente ainda não sabia. O que me movia era um misto de raiva e medo. Raiva do sonho usurpado e medo de me perpetuar escravo da raiva. Difícil conciliar justiça e liberdade, desafio tênue das humanidades. Por que ele diz isso? Porque o que lhe move é a revolta, certo? Ele quer buscar justiça porque ele se sente revoltado com esta situação, certo? Injusta, mas ele tem medo que de ficar refém desta raiva, certo? Não irá adiantar de nada ele ter saído de uma situação traumática, certo? Ter se reconstituído, ter se reencontrado e acabar ficando refém de um sentimento ruim que é a raiva, certo? Então ele traz essa reflexão muito bonita com relação à justiça e à liberdade, nesse sentido, liberdade de sentimentos, certo? Liberdade de vingança, por exemplo, também. E por fim, nós temos o último capítulo, o capítulo 15, em que veremos o casamento de Tônio e Rei, como a comunidade, certo? Da cidade em que eles moram, irão se juntar para realizar o sonho deles. E qual é esse sonho? De ajudar nos preparativos do casamento, na construção da casa deles. E eles também descobrirão que a Rei está grávida. Então, o Tony reforma uma família. Ele tem aquilo que ele jamais imaginaria que ele teria, certo? Então, vejam como o rumo da história de Tônio teve um percurso diferente do que poderia ter se ele não tivesse fugido, escapado e fosse encontrado também na mata.
Então ele tem uma vida feliz dali em diante, só uma retrospectiva, certo? Desde o sofrimento que ele passava na cidade natal dele, com a família dele, e depois passou mais sofrimento no acampamento, certo? Trabalhando de forma escrava. E novamente outro sofrimento, a partida do amigo dele. E depois a punição, certo? As pauladas e a fuga. E dali, daquele momento em que ele foge, que ele é encontrado, é que a vida dele começa a ser feliz, realizada, certo? Que ele encontra um objetivo, que ele começa a entender e a ter uma vida saudável, certo? E entender o que é a vida, certo? O que é a felicidade. Porque até então ele só sabia o que era sofrimento. Lembrando, ele era uma criança. E nós podemos observar que ele narra já na fase adulta, certo? Ele narra a infância dele, a trajetória dele para nós. Então vejamos então a finalização do livro, certo? Página 90, o que ele descobre, ele vai reencontrar a família dele e ele vai descobrir que a avó dele faleceu. E que ele tanto ansiava por contar tudo que ele passou, certo? Então vejamos. Página 90. No outro dia tomei o rumo da casa da avó Tônia. Comigo, arrei nosso filho. Conheci o lugar. Na chegada, um portão largo e um terreno plano, marcado por alguns relevos de cruzes e flores. Andamos num caminho estreito que nos levava à avó Tônia. O lugar era abaixo de um cimento tosco. Uma placa sem retrato trazia seu nome, Antônia Cândida, e a data de nascimento e a data de falecimento. E observem a data de falecimento, 1998. Então, olhem o tempo em que se passa essa história, certo? E até hoje nós podemos encontrar pessoas que passam por esse tipo de situação e também que tem condições de trabalho subhumana também, certo? Fui logo de joelho dizendo: Vó, sou eu, seu Tony que voltou. Senti tanto a sua falta, tanto, tanto. Vi terras perigosas, fantasmas e monstros que me queimaram em dores de sangue. Mas estou aqui, minha avó. Tive fome, tive medo, gatos feras me atacaram, me feriram, me sangraram, mas eu estou aqui, minha avó. Eu, minha princesa encantada e nosso João ressuscitado na inteireza do possível. São as flores que trago, minha avó, do que sei de coração. Saímos dali silenciosos de volta ao nosso caminho. Regina, meu filho João e eu. Então, ele vai homenagear o amigo, pondo o nome do filho de João também. Então, observem quão bonito é a história, certo, de Tônio. E ele é uma criança que passou por tanta coisa na infância, certo? Dele, mas que ele consegue superar isto. Superar, quando digo superar, não é que ele esqueça ou que será cicatrizado totalmente, mas que ele continua a perseverar, certo? Um mundo melhor, uma história, um caminho melhor para ele. Bom, com base no que nós, com base na finalização do livro, certo? Desses 3 capítulos, eu proponho a vocês que façam o suplemento de leitura, certo? Que vem no livro de vocês. Então, todos têm este suplemento de leitura, porque ele vem no livro, certo? E também peço-lhes que já possam começar a ler este livro aqui, O Médico e o Monstro, porque ele será a nossa nova proposta de estudo em literatura. Então é isto e até a próxima aula.